Visualizando! E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Cara, espero que sim, espero que esteja tudo ótimo com você, com a sua família. Aqui é o professor Clazão de Geografia e eu gostaria de dar hoje nesta aula, nossa, uma revisãozinha sobre esse tema, conflitos mundiais. Mas, cara, eu quero dar aquela pincelada. O objetivo da aula é esse. O objetivo não é a gente se aprofundar e virar no que gueda, não. Agora lembrar assim, professor, o que foi a questão basca? Ah, ponto. Professor, o que é a questão irlandesa? É isso. A questão palestina foi o quê, professor? Tal coisa. Professor, o que foi os Balcãs? Pá! Então a gente vai tentando pontuar vários itens para dar aquela pincelada, aquela revisada, aquela relembrada rápida para você, beleza? Então, ó, conflitos mundiais. Para melhor você entender isso, eu vou dividir assim, ó. Então, destaque a questão das ordem mundial, beleza? A ordem mundial. Então nós temos, eu quero que você guarde duas delas. Então a ordem 1, a bipolar. Muito bem, professor, a bipolar é a Guerra Fria, né, trocinho? Perfeito. Então a bipolar eu já destaco a Guerra Fria. Então eu não posso negar. Quando a gente fala em, olha aqui, conflitos mundiais, então a Guerra Fria foi um momento marcante. Professor, mas o nome Guerra Fria está entregando, tracinho. Foi um momento em que nós tivemos Estados Unidos e União Soviética não tendo uma guerra direta entre eles. Até lembre aí que a paz é impossível, a guerra é improvável. Que frase bonita dessa época, né? Mas o que ele quer dizer essa frase? Que as duas potências não vão viver em paz. Mas também a guerra entre as duas potências é improvável, já que elas sabem que vai ter uma autodestruição delas. Agora pergunta, professor, pergunta, a Guerra Fria foi fria mesmo? Cara, claro que não. Nós tivemos de 1945 até 1991, que é o período da Guerra Fria, uma porrada de conflitos. Então, quando a gente fala em conflitos mundiais, eu tenho que lembrar que no contexto da Guerra Fria, nós tivemos muitos conflitos. E no contexto da Guerra Fria, esses conflitos estavam ligados à manutenção de áreas. Você concorda comigo? Concordo, professor. Então, manutenção de áreas. Então, você vai ter que lembrar assim, ó, os Estados Unidos, vou dar um exemplo aqui rapidão, ó, os Estados Unidos se enfiando em duas guerras nesse momento. Então, você vai destacar ali a Guerra da Coreia, perfeito, e nós vamos destacar ainda a Guerra do Vietnã. Então, dentro do contexto da Guerra Fria, naquela ideia de manter manutenção de áreas, essas duas guerras foram marcadas. Os Estados Unidos, em plena Guerra Fria, se enfiando em conflitos para manter as áreas capitalistas. Lembre que a Guerra da Coreia é muito legal de contar, porque ela foi de 1950 a 1953. Lembra que em 1950, a Coreia do Norte, incentivada, estimulada pelo que aconteceu com a China, que se transformou em um país comunista, expulsando os capitalistas, os norte-coreanos falaram assim, vamos invadir o sul, expulsamos os capitalistas e tornamos toda a península capitalista. Mas daí houve a intervenção norte-americana. E a Guerra do Vietnã também é uma ideia de manutenção de uma área capitalista. Lembra que nesse instante existia dois Vietnã e que iria ocorrer a unificação. Mas, na unificação, a tendência era caminhar para o socialismo no país. Estados Unidos fez uma intervenção. Então, quer dizer, foi um período aí de 1959 a 1975 de conflito entre os dois Vietnã e aí por diante. Então tá ali, ó, duas guerras que lembra isso. Professor, mas a União Soviética fez isso também? Deixa eu lembrar você. Claro que sim, professor. Então, ó, a União Soviética também tem um momento que a gente chama de intervenções do pacto de Varsóvia. Então, mais uma coisa legal durante a Guerra Fria. Professor, o que é legal durante a Guerra Fria? Cara, enquanto os Estados Unidos faziam a parte dele tentando manter áreas, a União Soviética também fez isso. Então, nesta ordem mundial, os conflitos foram marcantes. Não sei se você lembra, houve então uma intervenção. Olha aí o professor revisando contigo. Na Hungria, teve uma intervenção. Aonde mais, professor? Não esconda de nós. Nós teve na Tchecoslováquia. Olha a Tchecoslováquia aí, gente.
Tchecoslováquia, ok, que é chamado de Primavera de Praga, esse evento, ok, mais de 100 mil pessoas morreram, e ainda tivemos uma intervenção na Polônia. Eram países socialistas, estavam sob a tutela da União Soviética, mas começaram a mostrar certas inabilidades, começaram a mostrar certas contrariedades em relação à União Soviética. E o que aconteceu com eles? Receberam intervenção militar do Pacto de Varsóvia. Em 56 na Hungria, em 68 na Tchecoslováquia, em 1980 na Polônia. Então você percebeu, meus amores, que a Guerra Fria ela não foi tão fria assim. E isso que eu nem contei que os Estados Unidos fez uso. Lembra lá do começo do século? Olha para mim. Isso. Lembra lá de 1904? O presidente norte-americano Theodore Roosevelt, ele lança uma política que ficou conhecido como Big Stick. A famosa política do porrete. Fale com suavidade, mas sempre tenha na mão um porrete. Olha aí o Theodore Roosevelt. E aí, o que ele queria dizer com isso, senhor? Ele queria dizer para os países da América o seguinte: países da América, querem ser meus amiguinhos? Então sejam. Porque se você mostrar a cara feia para mim, vai ter porrada. É isso que ele quer dizer. Mas durante a Guerra Fria, essa política foi muito usada. Granada recebeu uma intervenção militar dos Estados Unidos, que é uma intervenção do Big Stick. Guatemala, Big Stick. República Dominicana, com a participação de soldados brasileiros, Big Stick. Panamá, na década de 80, para derrubar o presidente Manuel Noriega, Big Stick. Cara, legal isso, né? Eu tô tentando não me empolgar. Tá aqui, ó, porque eu quero que você fique com a dica. Então, a Guerra Fria foi um período de muitos conflitos mundiais. Mas, se você me permite, eu gostaria de citar dois. Além desses que eu já citei. Vem comigo. Olha lá, ó. Professor, durante a Guerra Fria, eu tenho que destacar o Oriente Médio, que já na história já é uma área de tensão, mas tem duas coisas que eclodem. Eu falei bonito agora, eclodem, nem sei o que significa. Eclodem nesse momento da história. E aí eu pergunto, durante a Guerra Fria, o Oriente Médio vai borbulhar algumas questões. Então a primeira, eu tenho que ficar muito esperto com a questão palestina. Ok, meus amores? A questão palestina. Então lembra que a questão palestina, ela vai estar ligada principalmente, o pós-Segunda Guerra Mundial, no início da Guerra Fria com a partilha da Palestina. Então lembra que a partilha palestina envolvia esse território, que já é uma região histórica de disputa territorial e que envolvia os judeus, então já sempre faz a ligação, Israel, ok? Versus os palestinos. Que seria o quê, professor? Os árabes. Ah, trocinho, tá, entendi, trocinho. Então, a ideia é essa. Então, falou questão palestina, é uma questão que envolve o quê? Judeus e palestinos. Só tem um porém, deixou de ser apenas com os palestinos. Passou a ser um conflito com a comunidade árabe em geral. Essa partilha, eu vou ter que mostrar, eu não ia fazer isso, mas eu vou mostrar. Professor, o que é isso, trocinho? A Palestina. Não, o senhor faz qualquer risco que é a Palestina. Tá aqui, ó. Aqui você está vendo quem? O Líbano. Aqui você está vendo o quê? A Síria. Olha aí, ó. Aqui você está vendo o quê? A Jordânia. Aqui o Egito. O Egito não é na África. O Egito tem um território na Ásia e um território na África. E aqui tem o Mar Mediterrâneo. Olha que lindo. Mar Mediterrâneo. Fala a verdade, você não queria passar uma lua de mel? Você não queria passar umas férias? Umas férias comuns? Bem aqui, ó. Bem nas margens do Mar Mediterrâneo. Senhor, o que é isso aqui, professor? Foi uma área dada na partilha lá em 47 para os palestinos. Faixa de Gaza. Professor, não sou parceiro, trouxe para essas férias. Eu também não. Tá aqui, ó. Foi dado a Galileia e foi dado a Cisjordânia. E no meio, a área dos judeus. Só tem um porém. A maioria de quem vivia aqui eram árabes e ficaram com a minoria do território. E fragmentado o território. Os judeus eram a minoria e ficaram com a maior parte do território. Quem não gostou disso? Professor, a Síria. Quem não gostou disso? A Jordânia. Quem não gostou disso? O Egito. Quem não gostou disso? O Líbano.
Gente, a comunidade árabe não... Olha agora para mim. Em 49, estoura a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Guerra da Independência. Em 56, Segunda Guerra, Canal de Suez. Até por sinal, lembra da Hungria aqui? É que eu não quero me empolgar na geopolítica, um tema que eu gosto muito. A Hungria tinha um presidente chamado Inrinaj. E nesse momento, cara, foi afofado na porrada. Afofado na porrada. Professor, afofado quer dizer que apanhou bastante. Mas sabe por que a mídia não viu isso? Porque os olhos da mídia mundial estavam voltados para a Guerra do Canal de Suez. O massacre que estava acontecendo com o Egito, sendo liderado por Israel, pela França e pela Inglaterra. Legal isso, né? Professor, não é legal, Tracinho. Não, eu sei, mas estou falando geopoliticamente. Interessante. E aí, lembrando você que teve em 67 a Guerra dos 6 Dias, em 73 a Guerra de Yom Kippur. Então, como é que você vai dizer que a Guerra Fria foi o período frio do mundo? Foi um período de porrada, de porrada. E só que eu contei para você 4 grandes guerras árabes, israelenses. Então, toda vez que fala questão palestina, tem que vir na tua cabeça que é uma questão que envolve esse território, que é uma área de disputa entre judeus e palestinos até hoje. Mas hoje ainda não tem paz aqui, Tracinho? Não tem paz, meus amores. Eu vou ir contando para vocês. Deixa eu pegar aqui. A paz não existe, primeiro, porque tem muito grupo terrorista hoje lá. E dos dois lados. Tem os assentamentos judaicos que não aceitam os palestinos e tem o Hamas, Jihad Islâmica, que são palestinos árabes que não aceitam Israel. Quer dizer, então, é muito difícil hoje a paz. A questão hoje, por exemplo, dos refugiados. O que fazer com eles? A questão da água. Lembra você que em 67 as colinas do Golã foram dominadas por Israel. Israel até hoje não devolveu. Mas por que não devolveu as colinas do Golã da Síria? Porque está na nascente do Rio Jordão. Você está entendendo? É muito complicado resolver a questão ali. Até hoje existe, mas durante a Guerra Fria foi os momentos mais quentes desse conflito. E eu queria ainda lembrar, durante a Guerra Fria, isso aqui ainda, a África. Professor, a África, Tracinho, lembra você que a África, nesse período da Guerra Fria, ela vai viver um período chamado de descolonização. Então ela vai começar o seu processo de independência. Então a maior parte dos países da África se tornaram independentes nesse período, pós-Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria. Tá, legal, professor. Agora, segunda ideia. Professor, o que tem a ver essa descolonização com conflitos mundiais, que é o que o senhor está batendo em cima? Então, quando se fala em África, eu tenho que lembrar que a descolonização, ela gerou o quê? Uma diversidade étnica, você concorda? Muitas etnias, muitas tribos vivendo dentro do mesmo território. Quando enfraquecido pela guerra, os europeus não conseguem segurar as independências, o que acontece? As tribos diferentes se olham e falam o seguinte: ei, agora que não tem mais o europeu para cuidar desse território que é delimitado e que virou um país, a minha tribo vai ficar no poder. A outra tribo, claro que não. A outra, claro que não. E bom, quer dizer, então eclodiu de novo, gostei dessa palavra? Eclodiu de novo um monte de conflitos dentro do continente africano. Então, quando fala conflitos na África, eu tenho que lembrar o quê? Então, estão marcadas principalmente a partir da descolonização, então pós-Segunda Guerra Mundial. A diversidade étnica fez com que nós tivéssemos uma disputa pelo poder, pelo poder político, econômico, econômico. Então, as tribos diferentes disputando o poder. Quem vai ficar no comando dessa nova nação que surgiu? E os aspectos econômicos. Será sobre o controle de quem? Hoje, muitas nações lá tem o quê? O diamante está numa tribo, mas o governo é de outra tribo e nenhum se beneficia. Esse cara não quer beneficiar o governo, quer usar a venda do diamante de forma clandestina para comprar armas. O governo não vai dar comodidade à população porque é contrário a ele, então ele vai só ferrar mesmo. Você está entendendo, cara, o processo? E até hoje muitas áreas são assim, né? Ruanda, dos Hutus e Tutsis. A Nigéria, dos Ibos e Hausás. Quer dizer, então conflitos acabam sendo problema. Aí você pergunta,
Só, mas os conflitos na África é somente uma disputa tribal? Não. Temos que lembrar também que a África também, a questão é a disputa por pedras preciosas. Então, eu posso dizer que o que intensifica os conflitos? Pedras preciosas. Então, mais uma relação que você tem que fazer nesse momento de estar pincelando algumas ideias de conflitos pelo mundo. Falou África, hoje, além dos conflitos tribais, cara, é área de muito ouro, é área de muito diamante, e o conflito por essas áreas, o controle dessas áreas, leva muita briga, muita guerra lá no continente. Mas não é só isso, Trocinho. Temos que lembrar também esse processo aqui, ó, islamização. Ah, tem mais isso ainda, professor? A África, na parte norte dela, na sua porção norte, ela é principalmente, predominantemente, árabe, brancos e islâmicos. O que está acontecendo? Olha minha mão agora. Eles estão indo em direção à África subsaariana, a África denominada de negra. Professor, mas o que eles estão indo fazer lá? A conversão. Querem levar a conversão forçada. Em algumas áreas, está se criando muito grupo terrorista. Qual hoje é um dos grupos mais famosos do planeta? E mais violentos também? Boko Haram, lá da Nigéria. Está aqui, ó, islamização. Então, os conflitos se intensificaram. Além de ser apenas tribais, passaram a ter a questão religiosa, a conversão islâmica, a disputa por pedras preciosas, diamante, ouro. Então, todo esse cenário tem que lembrar do continente africano, que é o caso hoje de República do Congo, República Centro-Africana, lembra do Ruanda. Cara, então o cenário dos conflitos envolve essas três ideias no continente africano. Vem comigo! Professor, aí você vai falar assim, professor, a gente vai chegar na ordem mundial que nós vivemos agora. Então a gente percebeu que tudo que o senhor falou até agora foi dentro da Guerra Fria, várias áreas de conflitos que apareceram. Mas na ordem mundial, isso não acabou além disso. Então, ó, a nova ordem, ela também tem muita bagunça pelo planeta. Até por sinal, muitas delas ainda continuam. A questão palestina, a questão do continente africano, ainda estão lá, cara, muitas nações em conflito até hoje. Sudão. O que é Sudão? Questão de controle de áreas de petróleo, tribais, islamização, que é cristãos ao sul, islâmicos ao norte. É o mesmo cenário, até hoje. Mas vamos pensar comigo, na nova ordem mundial, a primeira ideia que eu gosto de lembrar para o meu aluno é a questão do terrorismo levando a atividades de conflito. Então vamos destacar assim. Senhor, o terrorismo se intensificou, né, Trocinho? O senhor sabe me dizer por quê? Hoje existem, lógico, muitas teorias. E uma delas que eu gosto muito é a teoria que diz assim, que o terrorismo ele surgiu como forma de retaliação a uma imposição do mundo global que algumas áreas não querem. Quer dizer, então o mundo começou a ser globalizado. E aí, quando passou a ser globalizado, algumas religiões começaram a ser afetadas, sendo modificadas. E isso acabou, lógico, os mais radicais de algumas religiões, como o próprio islamismo, começaram, através de atividades terroristas, mostrar seu descontentamento com essa imposição global. Então, por isso que ele se acelera muito quando a globalização ela chega no seu momento de maior complexidade, de maior intensidade, que vai ser a partir da nova ordem, a partir da década de 90. E isso aqui já levou, olha aí, ó, a guerra do Afeganistão, assim, levou a guerra do Iraque, que foram guerras que marcaram o início do século XXI, né? A guerra do Afeganistão em 2001, a guerra do Iraque em 2003. Lembra que essa é a segunda guerra. Lá no início da nova ordem mundial, em 1991, nós tivemos a primeira guerra do Golfo. Então, os Estados Unidos intervindo no Iraque pela primeira vez, e aqui a segunda guerra do Golfo, em 2003, os Estados Unidos intervindo pela segunda vez. Quer dizer, então, conflitos. Do Afeganistão e do Iraque tinha muito essa ideia de guerra ao terror, né? Então, lembra que era chamado pelos Estados Unidos de guerra ao terror. Senhor, o que é uma guerra ao terror, Trocinho? Na verdade, é caçar países ou áreas
que sejam áreas de formação terrorista. Então, guerra ao terror, guerra ao Iraque, guerra do Afeganistão. Então, foi uma das guerras marcantes da nova ordem mundial. Só isso, trocinho? Claro que não, meus amores. Também destaco mais um conflito importante aí na história do planeta nesse momento. A Primavera Árabe. Olha quantas coisinhas legais aí para você lembrar com o professor. Primavera Árabe. Quando se fala Primavera Árabe, lembra que foi um levante popular. Então ele vai envolver o norte da África e ele vai envolver o Oriente Médio. Oriente Médio. Agora, se você me perguntasse, senhor, esse levante popular contra ditaduras que estão no poder há muito tempo, nasceu aonde? Na Tunísia, lá no norte da África. Ok? Então, a população fez um levante contra o presidente Ben Ali. Só tem um porém. Esse levante serviu de exemplo para, no Egito, fazer o levante para derrubar o presidente Hosni Mubarak. Aí, na Líbia, para Muammar Gaddafi. E até hoje ainda está na Síria, o povo lá, e aí já envolve muito mais coisas, envolvendo na Síria uma primavera árabe não resolvida. Então, pode dizer que nos conflitos mundiais, a primavera árabe, que foi esse levante da população contra ditaduras que estão no poder há muito tempo, marca os conflitos mundiais até hoje. Hoje, talvez o caso mais lembrado é o da Síria. Da Síria, onde a população começou um levante para derrubar o presidente Bashar al-Assad, mas não deu muito certo. O governo conseguiu o apoio e aí jogou para cima da população o exército, e aí todo um monte de milícia se formou, alguns grupos terroristas viram a oportunidade de assumir o poder, e está até hoje lá a Síria, nesse conflito que a gente chama de Primavera Árabe, desse levante. Professor, aí ó, separatismo. Separatismo pode ser um problema também no mundo de hoje, Trocinho? Cara, não só de hoje, muitos deles começaram lá. Então, ó, vamos pensar comigo assim? O senhor vai elencar alguns aqui que eu quero que você lembre. Ó, Chechênia. Pronto. Vamos lembrar mais um? Caxemira. Legal, professor. Vamos lembrar mais um? Os Balcãs. Os Balcãs. Vamos lembrar mais um? Basco. Olha aqui, áreas que estão buscando o separatismo no mundo e que já formou algumas áreas importantes. Vamos lembrar mais um? A questão irlandesa. Ó, questão irlandesa. Então, mais uma questão aí importante pelo planeta, também visando separatismo. Professor, solta aí. Vamos bater esse papo. Professor, o que é a questão irlandesa? Olha para o professor, lembra que a Irlanda é uma ilha que é dividida em duas partes. A Irlanda e a Irlanda do Norte. Na Irlanda, a maioria é católica. Na parte norte, predomina protestantes. Então, há muito tempo, os católicos pretendem anexar a Irlanda do Norte à parte sul. Só tem um porém. Os protestantes, como são maioria, acabam não deixando. E isso fez com que, com o passar do tempo, surgisse um grupo terrorista chamado IRA. Então, o Exército Republicano Irlandês. Senhor, o IRA é católico? Sim, meus amores. Eu estou até assistindo uma série agora que tem lá os caras vendem armas, os caras do IRA que vendem armas, Sons of Anarchy. Quer dizer, então, tem um pouco dessa história no meio. Então, o IRA é um grupo terrorista católico que pressionava o governo britânico para independência ou anexação da Irlanda do Norte à parte sul. Hoje, o IRA se diz, no momento, desarmado, tranquilo, mas ainda é um ponto de tensão ainda. Ok? Então, aqui o problema é o quê? Católicos versus protestantes. Na Chechênia, a Chechênia, sempre já lembre a área, a Rússia. Como assim a Rússia? A Chechênia, na verdade, é uma república da Rússia. E ela busca separatismo há muito tempo. Só tem, porém, é uma região muito rica em petróleo. E a Rússia não deixa esta área independente. Então, Chechênia envolve, então, os chechenos, que são islâmicos, versus o governo russo,
que não quer a independência desse território, já que é uma região rica em petróleo. E lembra que os russos são cristãos ortodoxos. Então tem uma questão religiosa, uma questão territorial aí também. Caxemira. Lembra quem, professor? A Índia e o Paquistão. Professor. Então, a Caxemira é uma região dentro da Índia, mas que a maioria da população que vive ali é islâmica. Então, o que acontece? Índia é hindu, Paquistão é islâmico. Quem mora na Caxemira, que é um território que está dentro da Índia, quer anexar esse território ao Paquistão, que é a maioria islâmica. Então, aqui, de novo, tem uma questão islâmica, tem uma questão religiosa, tem uma questão territorial. Mas por que o mundo tem medo dessa região? Porque esses dois países, na década de 90 para cá, se tornaram potências nucleares. Então, é uma briga que deixou de ser local, passou a ser global. Professor, por que global, Trocinho? Porque se os caras fizerem uso de bombas nucleares ali, não é só eles que vão ser afetados. Os Balcãs é o separatismo de um paísinho chamado Iugoslávia. Olha aí, ó. Então, lembra que existia até a década de 90 um grande paísão chamado Iugoslávia. Olha quem que formava a Iugoslávia. Croácia, Eslovênia, Macedônia, Montenegro, Sérvia e Bósnia e Herzegovina. Ok? Ainda tinha territórios autônomos, que era Kosovo e Voivodina. Lindos! Então, a partir da década de 90, todas essas áreas começaram a se fragmentar, à base de muitos conflitos. A Sérvia não quer o poder central dessas repúblicas, não queria perder essas repúblicas. Então, os Balcãs, sempre lembre a região da antiga Iugoslávia, o separatismo de Croácia, de Eslovênia, de Bósnia, Macedônia, Montenegro, em relação à Sérvia. E o basco já lembra na Espanha, beleza? Então, uma última dica aqui. Que viagem fizemos, hein? A gente viajou por vários pontos de conflitos do planeta. E o basco também é uma área de separatismo. Lembra que o basco teve um dos grupos terroristas também bastante interessantes do século XXI, chamado ETA, Euskadi eta Askatasuna, Pátria Basca e Liberdade. E aí o que acontece, professor? O povo basco, eles têm uma língua que ninguém sabe de onde veio, eles moram ali perto dos Pirineus, na Espanha, e o sonho deles era se tornar um povo livre dos espanhóis, independente. E lógico que a Espanha nunca deixou. E o período ditatorial da Espanha foi um período de perseguição a esses caras. E foi nesse momento de perseguição da ditadura franquista que nós vamos ter o ETA se formando e os atentados acontecendo. Hoje, eles têm mais autonomias, então por isso que eles estão um pouquinho mais quietos. E também a violência usada pelo Basca e pelo ETA, o povo basco começou, com o passar do tempo, não mais apoiar, já que era realmente extremamente violento. Gatinhos, deu para ter uma viagem comigo aí em alguns pontos pelo planeta? Então desejo a todos aí um bom estudo, um grande abraço, um grande beijo e até a nossa próxima dica e revisão. Até mais, tchau!